Será que nós, seres humanos, estamos ficando mais inteligentes a cada geração que passa? Talvez você, como muitas outras pessoas, também tenha essa sensação de que as crianças de hoje aprendem muito mais rápido, são muito mais inteligentes do que as crianças da geração passada. Mas será que isso realmente está acontecendo? Que a geração dos nossos filhos são mais inteligentes na média do que a nossa geração? E de que a geração dos filhos dos nossos filhos serão ainda mais inteligentes? No programa de hoje nós vamos falar sobre a inteligência e será que a cada geração nós estamos ficando cada vez mais inteligentes? Pois é, gostou do tema? Se gostou, já deixa a tua curtida, inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita e logo após a vinheta nós vamos falar sobre esse tema. Até daqui a pouquinho. Muito bem, há uma grande sensação das pessoas que as crianças de hoje são muito mais inteligentes, são muito mais ligadas, mais perspicazes, conseguem aprender muito mais rápido do que as gerações passadas. A inteligência é um dos pontos principais quando falamos desse tipo de mudança ou de comportamento. Cabe lembrar que a inteligência é um construto psicológico investigado pelas áreas do comportamento humano, pela ciência do comportamento humano há séculos. E ela, como construto, pode ser entendida de diversas formas dependendo das definições do referencial teórico. De uma forma clássica, a inteligência ela é denominada como um construto, como uma capacidade cognitiva de raciocinar, de resolver problemas. Pois é, mas nem de longe essa é a única definição. A inteligência também pode ser entendida como a capacidade que o indivíduo tem de conhecer, compreender e entender as coisas que acontecem com ele e com o ambiente que o cerca. Capacidade de tomar decisões mais assertivas diante de determinadas situações ou de diversas possibilidades. A inteligência também está relacionada a habilidades específicas, como a inteligência musical, a inteligência do raciocínio lógico-matemático, inteligência relacionada, inclusive, ao comportamento psicomotor. E existem diversas teorias psicológicas e testes de medir a inteligência. O primeiro teste clássico da psicologia foi um teste criado no final do século XIX por Alfred Binet para avaliar a inteligência de crianças lá na França. Um ponto em comum entre as diversas teorias da inteligência, ou pelo menos as principais, é que a inteligência é entendida como um construto psicológico que pode ser medido, aferido por instrumentos científicos nos seus diversos múltiplos fatores aí que compõem a inteligência. Outro ponto interessante é que as principais teorias defendem sim que a inteligência ela tem um componente hereditário que é herdado dos pais e um componente cultural que é desenvolvido, que é influenciado pelo ambiente ao qual nós vivemos. Nós sabemos que a inteligência é um construto, é uma capacidade cognitiva muito valorizada. Pessoas inteligentes estão sempre associadas a pessoas que têm o melhor desempenho no trabalho, que têm a melhor capacidade de lidar com seus problemas, são pessoas mais invejáveis e que têm uma capacidade acima da média. É claro que isso nem sempre é verdade. Mas será que realmente nós estamos ficando mais inteligentes a cada geração? Ou seja, a sua geração é mais inteligente que a dos pais? A geração dos seus pais é mais inteligente que a geração dos seus avós? E a geração dos seus filhos é ou será mais inteligente que você? Você sabia que para responder essa dúvida existe uma pesquisa chamada Efeito Fly? Pesquisa feita por um cientista político norte-americano que fez um trabalho na Nova Zelândia, James Fly, para estudar os resultados ao longo dos anos dos testes psicológicos para avaliação de QI. Ele fez essa pesquisa com diversos países, com diversos instrumentos reconhecidos mundialmente. E ele reconheceu que, com o passar dos anos, as tabelas normativas são as tabelas que fazem as classificações,
pessoas que são inteligentes, muito inteligentes, que têm uma inteligência abaixo do esperado, elas precisaram ao longo do tempo, ao mudar, né? Elas precisaram ao longo do tempo mudar as suas classificações, pois as gerações, ao compassar dos anos, estavam acertando cada vez mais os problemas, ou seja, os testes pareciam estar ficando mais fáceis. Mas vamos conhecer um pouquinho melhor o que é que defende o efeito Fly através do livro que eu separei hoje para vocês, 50 ideias de psicologia que você precisa conhecer, no capítulo 18. Então, vamos entender um pouquinho o que é que defende o efeito Fly. Será que ele comprovou que realmente as gerações estão ficando cada vez mais inteligentes? Vamos agora compreender um pouquinho melhor o efeito Fly. Segundo as pesquisas, as pessoas acreditam que toda geração parece ganhar cerca de 4 a 6 pontos de QI, que é o quociente de inteligência aí, clássico, né, medido pelos testes tradicionais de inteligência. Então, os seus pais são ou foram mais inteligentes que seus avós e os seus filhos são ou serão mais inteligentes que você. A cada 10 ou 15 anos, vemos um salto no QI nacional. A descoberta. As pessoas podem até acreditar nisso, mas será que é verdade? Foi um cientista político americano que trabalhava na Nova Zelândia, James Fly, que deu seu nome a esse efeito. Ele notou 2 fatos ao investigar manuais de testes de QI famosos e respeitados. O primeiro foi que de tempos em tempos as normas que descreviam as pontuações típicas para as diferentes idades, sexo, grupos raciais precisavam ser alteradas. Outro fato que ele constatou foi que, em intervalos de alguns anos, as pontuações do mesmo grupo etário, pessoas com a mesma idade, aumentavam. Em suma, as pessoas estavam melhorando com o tempo. Tudo indicava que os testes pareciam estar ficando mais fáceis, os seres humanos estavam ficando mais inteligentes, ou os dois. Isso significa que uma boa pontuação em 1990 foi brilhante em 1970, mas apenas mediana em 2005. Diante desta observação, as primeiras providências foi verificar se esse efeito se aplicava muito a países e muitos testes diferentes. Dados de mais de 20 países já foram avaliados, incluindo os Estados Unidos, Austrália, a Áustria, Bélgica, Brasil e Grã-Bretanha. Além disso, o aumento de QI foi verificado em diferentes tipos de testes de inteligência fluida ou de resolução de problemas, bem como testes de vocabulário, baseados em conhecimento ou em inteligência cristalizada. Uma valiosa fonte de dados foi construída de exércitos que mediram o QI de recrutas para ver se eles deveriam ser treinados como, por exemplo, pilotos de caça, tripulantes de submarino, cozinheiros ou policiais militares. Os dados demonstraram que o QI médio de milhares de jovens de um mesmo país parece subir constante e implacavelmente ao longo do tempo. Os enormes ganhos de QI, como afirmou Fly, pareciam ser corroborados por evidências impressionantes. Mas aí a questão mais importante passou a ser: por que isso acontece? Será que estamos mesmo ficando mais inteligentes? E isso naturalmente levou à questão mais fundamental de verificar se os testes de fato estão medindo a inteligência ou se estão mensurando algum outro fator relacionado à inteligência. Fly nunca questionou a confiabilidade, a validade e a utilidade dos testes de QI em ambientes educacionais e profissionais. Inicialmente, 2 razões foram propostas para explicar o aumento das pontuações do QI, mas não do QI em si. Primeira proposta: com o tempo, as pessoas testadas eram as mais inteligentes. As pessoas só estavam melhorando nos testes, segundo a proposta, já que estavam mais acostumadas a fazer esses testes na escola, constituindo uma evidência
do efeito da prática. Qual dessas duas propostas será a mais precisa? Outros afirmam que o efeito Fly é real, apontando para a altura como um fator similar que tem aumentado no decorrer das gerações. Se estamos ficando mais altos, por que não mais inteligentes? No entanto, não há registro em escolas ou universidades, escritórios de patentes ou comitê do Prêmio Nobel que nos proporcione evidências concretas de um aumento do QI ao longo desse período relativamente curto. O efeito Fly é um fenômeno em busca de explicação. O que essas pesquisas demonstrou, com certeza, é que os testes devem ser revistos de maneira regular e rotineira. Isso pode evitar muitos erros de interpretação. As pessoas podem ser erroneamente classificadas. Por exemplo, presumia-se que pessoas pioravam na resolução de problemas à medida que envelheciam. No entanto, isso só acontecia porque elas eram comparadas com os jovens de hoje. Se os resultados dessas pessoas fossem comparados com as pontuações do próprio grupo mensurado 50 anos atrás, as mudanças seriam claramente mínimas. O efeito Fly sugere causas ambientais e não genéticas para a evolução da inteligência. Embora seja perfeitamente justificável argumentar que as pessoas mais inteligentes buscam ambientes mais estimulantes para si e para os filhos, o que aumenta ainda mais o seu QI. O argumento remete ao velho debate do inato contra o adquirido. Assim, no caso do efeito Fly, os efeitos ambientais podem atuar nos dois sentidos. Desse modo, um ambiente estimulante e o esforço contínuo pode levar o QI a aumentar. Da mesma forma, em ambientes desestimulantes e poluídos, e com pessoas pouco interessadas no desenvolvimento pessoal, o efeito oposto se evidencia. Será o fim da ascensão? Também se questiona se o efeito Fly não estaria começando a perder força. Em outras palavras, algumas pessoas questionam se não está sendo constatado uma queda no aumento do QI. Isso significa que a próxima geração não terá uma pontuação mais alta que a presente geração. Com efeito, relatos de países nos quais as pontuações do QI estão em queda e professores que dizem que não há qualquer evidência de as crianças estarem ficando mais inteligentes, apesar das notas mais altas nas provas, são acompanhadas de um ceticismo cada vez maior. Atualmente, parecem estar surgindo evidências de que, se o efeito Fly de fato se aplicou um dia, a tendência do aumento não só parou, como também foi revertida. Alguns estudiosos argumentam que hoje em dia temos boas razões para acreditar que, em geral, temos um declínio e não um aumento da inteligência da população. Sem dúvida, as discussões sobre o efeito Fly ou o efeito Line, em homenagem a Richard Line, que na prática defende exatamente o contrário do efeito Fly, levaram a um questionamento tanto popular quanto acadêmico da definição e das medidas da inteligência, especialmente no ensino, mas também no trabalho. Governos, pais e professores também se interessam em técnicas que possam impulsionar a inteligência das crianças, para que elas consigam lidar melhor com a vida. Isso também levou os editores dos testes de aptidão a reavaliar com atenção suas normas e aplicar com regularidade a prática dispendiosa, porém essencial, de rever as normas dos seus testes. Então, o que é que você achou do efeito Fly? Podemos ver que nas pesquisas feitas com milhares de testes e pessoas pesquisadas em diversos países, o efeito Fly aponta para duas principais propostas, porém ainda não confirmadas. Pessoas realmente estão ficando mais inteligentes em cada geração ou pessoas estão cada vez mais preparadas para o tipo de raciocínio, para a forma como os testes de inteligências medem ou aferem a inteligência.
Podemos ver ainda que não há um consenso de que a inteligência está de geração em geração aumentando, né? Existe o efeito Line, que defende exatamente o contrário. Cada geração parece que o QI médio nacional está diminuindo. Esse é um tema muito polêmico e importante, né? Para as pessoas, para os pais, professores, para empresas, para o trabalho. Mas uma certeza é clara, que ambientes estimulantes ajudam a desenvolver a nossa capacidade de inteligência. Por isso, meu amigo e minha amiga, é muito importante a gente estar sempre em ambientes estimulantes para a nossa inteligência, com bons livros, boas leituras, boas conversas, um bom ensino e uma boa formação. Porque a ciência da psicologia entende sim que nós herdamos boa parte da nossa inteligência, mas que nós não somos escravos ou presos a essa inteligência que nós herdamos. Nós podemos aumentar sim a nossa capacidade intelectual. Gostou do tema? Gostou do programa? Deixa aí teus comentários o que é que você achou do efeito Flyme, o que é que você acha da geração atual. Será que a geração atual realmente ela está mais inteligente que a geração passada? Ou ela está mais treinada, mais capacitada para lidar com os tipos de conhecimento, com os tipos de raciocínio, com os tipos de problemas que nós vivenciamos hoje na nossa sociedade? No próximo programa, nós teremos mais dicas e orientações sobre a psicologia humana, o comportamento humano e sobre o fazer de psicólogas e psicólogos. Grande abraço, tchau, tchau.